Sejam muito bem-vindos a mais um Top Master Convida. O meu nome é Kleber Augusto Paim, sou um dos hosts do programa. E hoje a nossa convidada é Jocilene Ribeiro e ela vai nos falar tudo sobre autodomínio e desenvolvimento humano. Jocilene, quem é você e o que você faz hoje? Se apresenta para o nosso público, por favor. É um prazer em ter você aqui conosco. Há 15 anos eu tomei uma decisão que mudou completamente a minha vida. O meu nome é Jocelaine Ribeiro. Hoje eu sou empresária na área da beleza há 15 anos e me formei psicanalista, terapeuta e hoje escritora, palestrante, e decidi que a minha vida e que a minha história ela pode impactar gerações. Ela pode levar para centenas e milhares de mulheres algo que nós carregamos, que é a capacidade de transformar a nossa história, de mudar completamente um destino que, na maioria das vezes, foi traçado pelas circunstâncias, pelos padrões, pelos ciclos repetitivos. Então, quando nós entendemos que podemos assumir o governo da nossa própria vida, nós podemos mudar o nosso futuro. E foi isso que eu entendi há 15 anos atrás. Eu tomei uma decisão de quebrar, de romper e de anular tudo aquilo que eu vinha vivendo. Ciclos de violência, de pobreza, de miséria, de escassez, de não merecimento. Aquela mulher de 30 anos, ferida de todas as formas, machucada, sem probabilidade alguma, decidiu romper e mostrar que o impossível não existe. Eu sou uma improvável. E estar aqui hoje, comunicar isso hoje com tanta clareza, com, com um coração repleto de gratidão, porque tudo que eu passei não foi para a morte, foi para gerar e forjar uma mulher forte, resiliente, perseverante e preparada para romper qualquer ciclo. Nossa, tu começou a falar aí, eu já daria para fazer inúmeras perguntas, né? Mas onde, quando que tu identificou que tu disse, tu parou para pensar e disse assim, ó, isso aqui, porque eu acredito que tenham muitas mulheres que precisam principalmente ouvir a tua história, né? Porque a gente sempre acha que tá sozinho. Quando a gente olha para um lado, olha para o outro, e ver a família passando por tudo isso, e às vezes é cercada por essa parte, por esse homem dominante, dominar a vida da mulher, e não deixar ela progredir profissionalmente, não deixar ela evoluir como pessoa. Onde que tu identificou que tu precisava da mudança? Porque tu viveu ali num ciclo vicioso, né? Foi acontecendo na tua trajetória e em algum momento tu, às vezes tu se perguntava: "Ah, mas isso é o natural, isso é o normal. É a minha vida é assim, eu tenho que ser assim, alguma coisa eu devo estar fazendo errado, acredito eu, né?" Porque a gente vai aceitando, né? "Ah, eu vou aceitando por isso, porque eu tenho os filhos para criar, eu não consigo sozinha." Aonde que tu disse assim, botou a mão na mesa e disse: "Não, agora eu quero ser, agora eu preciso ser uma nova pessoa." Foi por causa dos teus filhos? Foi porque tu precisava mudar? Onde que tu encontrou essa força para ser essa mulher que tu é hoje? Aos 30 anos, eu já tinha passado por 3 relacionamentos abusivos. Um deles perdurou 5 anos de extrema violência. De todas as formas possíveis e imagináveis, eu sofri violência. Eu tenho uma irmã que conta, e é claro, a nossa mente, para nos poupar, ela cria alguns bloqueios e a gente esquece de algumas situações, justamente para poupar-nos, né? E a minha irmã conta que o meu corpo era todo roxo, todo machucado, né? Devido a essa violência que eu sofria. Aos 30 anos, eu estava dentro de uma kitnet, pagando aluguel, com 2 filhos,
um tinha 12 e um tinha 4, 2 crianças. 2 crianças, e eu trabalhava de faxina em 2 casas de família. Me lembro que eu pedia vale para o patrão para o mês seguinte. Eu contava moedas para comprar pão e às vezes passávamos a semana inteira comendo miojo. E eu já era cristã, eu sou filha amada do Deus vivo, isso acho que é bem interessante falar. Identidade ativada, propósito clarificado e um objetivo: levar a minha voz aonde ela puder chegar. E com 30 anos ali, eu me lembro que eu fiquei 2 noites com a boca no pó, olhando para tudo que eu já tinha vivido e entendendo que não era possível, que era aquela vida que Deus tinha para mim. Eu precisei passar por um processo de cura, de perdão, precisei perdoar meu pai, que foi o primeiro homem que me trouxe a imagem do masculino agressivo, violento, possessivo, dominante. E a partir do meu pai eu atraí homens iguais a ele. Então eu precisei perdoar meu pai por tudo que ele tinha me feito. Eu precisei perdoar os agressores que até então tinham feito da minha vida tudo que você possa imaginar. Limitado, né? Limitado, assim, submissão. Você não é. Eles te diminuem de uma forma que você não vê probabilidade para você, porque você se sente tão pequena, tão insignificante. Você acaba aceitando aquilo como um padrão porque você acha que merece aquilo. Eu tinha 17 anos e eu apanhava, e eu olhava e dizia assim: eu mereço isso aqui. Eu fiz algo, é isso aqui que Deus tem para mim. E eu precisei mudar essa mentalidade. Eu precisei ativar uma identidade de filho, eu precisei perceber que Deus me ama e que Deus tem algo extraordinário comigo, para que eu pudesse parar de aceitar aquilo que estavam impondo sobre mim. Porque quando o homem, o psicopata, aquele homem narcisista, aquele homem que exerce governo, ele quer fazer de tudo para que a vítima se sinta impotente e ele se sentir o superior Uhum. e como se fosse realmente o dono da pessoa. Eu vivi muitos anos sendo totalmente dominada por esse tipo de homem. Então, aos 30 anos, quando eu olhei para o meu passado e eu vi que se eu continuasse do mesmo jeito, eu ia continuar repetindo os mesmos relacionamentos. E eu decidi ser suficiente, eu dei um basta a tudo aquilo e falei: eu vou romper com tudo isso e eu vou transformar minha vida. Eu acredito que Deus tem algo extraordinário em mim e através de mim. Porque tudo que eu passei e não morri é porque realmente Deus tem propósito. Então eu sempre falo, eu fui forjada de todas as formas, para que Deus possa olhar para dentro do meu coração hoje e ver um coração segundo o coração dele, sensível, que ama, que perdoa, que não vê defeito nos outros, que não condena, que não julga. Então, para que você se transforme em alguém que Deus tem acesso, você precisa passar por esses processos. Então, aos 30 anos, eu decidi romper com tudo isso e comecei a construir uma nova vida. Após 1 ano do último divórcio, eu reencontrei um antigo namorado, hoje somos casados, e eu encontrei um homem totalmente inverso daquilo que eu atraía, porque antes de eu atrair uma pessoa que vai me respeitar e me valorizar, eu preciso estar curada. Eu preciso estar bem comigo mesmo, eu preciso ser suficiente. O ser humano, ele nasceu para ser suficiente. Nós precisamos viver em grupo, precisamos, mas nós temos que exercer o domínio sobre nós mesmos. Então, o outro vai governar sobre um espaço que não tem governo. O outro vai exercer o poder sobre um ambiente que não tem ninguém regendo. Então, você é um ser único, você pode governar, e essa é a criação. Deus colocou o homem para governar. E eu e você nascemos para governar, a nós mesmos. E eu não falo de governar e ser CEO de uma grande empresa ou governar pessoas. O maior governo exercido é o governo de si mesmo. Ser o próprio protagonista, né, da Ser sua o vida. protagonista, governar a mente. Depois a gente vai falar um pouquinho o que é os 4 pilares. Mas é isso, é você governar a si mesmo. E aos 30 anos começou
romper esse ciclo. Não é da noite para o dia, é um processo que acontece ainda hoje. Ainda hoje eu preciso curar muitas coisas, ainda hoje eu preciso ressignificar muita coisa, mas hoje eu tenho consciência. E quando eu percebo um padrão, através da consciência eu consigo direcionar e quebrar esse padrão. Mas é um processo contínuo que vai acontecer enquanto a gente estiver aqui. Sabe o que eu vejo assim? Eu vejo que hoje, em pleno século XXI, né, com tanta informação, e a gente vive num país onde tem mais mulheres do que homens, e mesmo assim ele é dominado por homens na tomada de decisão, na sua grande maioria, ou seja, dentro da própria casa, na igreja, na própria política. Por que que hoje a gente vê ainda a dificuldade das mulheres levantarem essa bandeira e aceitarem esse tipo de submissão? Ter até medo de falar sobre isso em família. Eu vejo assim que tu tem um domínio, que tu passou até por ter passado por isso, né, por ter tido essa trajetória negativa, tu foi buscar um autoconhecimento e hoje tu leva esse conhecimento para outras pessoas, tu dá esse direcionamento, né. Mas o que que tu diria, assim, encontrando nos teus estudos que ainda fazem essas mulheres, mulheres de 12 anos que ainda são crianças, né, que saem de casa justamente para não ter esse abuso do pai, e depois se tornam uma adolescente, mulheres adultas e até numa vida mais para frente. Por que que ainda a gente tem essa situação? É uma falta de proteção na lei? É falta de estímulo no colégio até para ter uma matéria para falar sobre isso, pessoas como você para levantar essa bandeira, principalmente na rede social, que hoje, né, a gente consegue falar com o mundo inteiro. Tu já parou para pensar que a gente ainda vive muito isso dentro dos lares? Então, tudo isso, no meu entendimento, são padrões que vêm de gerações. O masculino, ele sempre exerceu o governo, né? E a gente tem isso, o masculino como o dominante, aquele que manda, aquele que governa. E a mulher, né? Eu sou cristã e eu às vezes tenho que tomar cuidado nas minhas palavras, porque eu não posso fugir daquilo que a palavra de Deus fala, aquela que eu acredito de fato, da família. Na verdade, o sistema ele acabou corrompendo muita coisa e e afeminando os homens e emasculando as mulheres, né. Eu eu me pego, na maioria das vezes, no meu modo masculino, porque eu fui forjada e eu precisei assumir o papel do masculino por muitas vezes. Então a inversão Dos aconteceu, papéis se a inverteram. inversão de papéis, porque você pega uma família tradicional, né, que o homem é aquele que protege, que provê, que cuida, e a mulher consegue exercer o papel dela do feminino, daquela que protege, daquela que, né, que está Do ali cuidado, acolhendo, do do cuidado, servir, do do serviço. direcionar. Esse é o papel direcionado pelo Criador, né, da família, e foi distorcendo-se isso com o tempo, né. O homem passou a ser o agressivo, o aquele que manda, não é aquele que exerce o governo com amor, com respeito, não. Então tudo isso atinge e a gente vê hoje na sociedade, principalmente nas mais carentes, como eu nasci, né, na família e fui guiada desta forma, milhares estão do mesmo jeito. E se tu pegar 98% das mulheres que nasceram como eu, passaram pelo que eu passei, 98% não conseguem sair e romper. Por quê? Por que que tu Porque acredita que tem porque essa dificuldade? porque na verdade impregnou-se na mente da mulher esse padrão. E A própria a sociedade. própria sociedade, o próprio relacionamento, e para quebrar esse padrão falta consciência. E o que que é consciência? É essa capacidade de autoavaliação e de decidir: "Pô, será que é isso mesmo que é para mim? Será que eu nasci para isso aqui? Será que eu não posso sair desse ciclo, sair dessa situação?" Então o que falta realmente é a consciência e entender: "Eu não preciso viver aqui. Eu não preciso estar aqui, sendo humilhada, maltratada, sendo xingada, sendo desrespeitada, desvalorizada como eu vivo." Só que ela viveu desde a infância a mesma coisa e hoje está com 40, 50 anos e a sua mente é Cheio de trauma. governada.
pelo inconsciente. Então, tudo que ela viveu na infância continua regendo a própria vida dela hoje. E aí, a busca pelo conhecimento. Eu indico conhecimento, autoconhecimento, autoavaliação. É muito importante a gente fazer essa autoanálise em mim, em você, na nossa própria vida, na nossa própria história. E romper padrões exige muito esforço, sacrifício, decisão. Você vai precisar renunciar a muita coisa. E a maioria das vezes eu vejo as pessoas acomodadas. E o acomodismo é um sabotador terrível. A procrastinação. Eu vejo mulheres, inclusive eu tenho mentoradas que eu mentoro, e que elas dizem assim: Josi, eu sei o que tenho que fazer, mas eu não consigo. Falta força? Eu deixo para amanhã, eu procrastino. Uhum. Eu sei que não é isso que eu tenho para minha vida, eu sei que eu tenho capacidade de fazer mais. Eu sei que eu tenho condições de fazer muito mais do que isso. Só que parece que algo me prende. Aí é o medo o medo da rejeição, o medo do que vão pensar a meu respeito. São sabotadores que vieram com ela desde a infância e continuam regendo. É por isso que o autogoverno é essa autoavaliação, identificar aquilo que está te sabotando e buscar uma forma de romper. Talvez a forma que eu rompi em mim não vai ser a mesma forma que vai romper em você. Então, só em trazer essa consciência e dizer assim: o que eu tenho que fazer? Aonde que eu tenho que ir? O Mas mentor que eu tenho que buscar? Quem que eu tenho que ouvir para quebrar isso? Porque tu sabe que existem portas que entram, esses padrões familiares continuam repetindo porque você está no ambiente, então você continua se alimentando daquilo constantemente. Então, para você mudar a sua mente, tem que mudar aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está vendo. Tudo isso tem que ser mudado. era justamente isso que eu ia te perguntar, porque como mudar uma referência que tu não tens? Eu costumo, né, eu sempre brinco, né, que a gente teve muitos falsos heróis nas nossas vidas, né, desde a infância. E aí, como que eu vou mudar algo se eu não sei? Eu não sei como é sorrir, eu não sei como é andar de mão dada, eu não sei como é ser elogiada, eu não sei como é ser tratada como eu deveria ser, amada, cuidada. Eu não sei, eu nunca tive. Talvez falte isso, sabe? É um direcionamento nesse sentido. Tu não, imagina, tu mulher, tu não teve essa referência na tua vida. Talvez tu não teve o amor, né, ou do pai, ou da mãe, ou dos dois. E aí a primeira referência amorosa que tu tem fora de casa é um esposo, assim. E aí, sem referência, como fazer isso? Tem uma palavra que fala em Romanos 13:2: e transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todo o processo de mudança passa por transformação. E o foco principal de transformação é a mente A mente te sabota o tempo inteiro. inteiro. Nós passamos e passa pela nossa mente milhares de pensamentos todos os dias. E a maioria é negativo. A maioria é sabotador. Por quê? Porque o nosso cérebro quer nos poupar. Ele quer nos manter no mesmo nível de acomodismo. Então, tudo que desafia e você vai gastar energia, o cérebro vai dizer que não precisa, que tá bom do jeito que tá. Não vai dar certo, pode não conseguir. Então, são pensamentos negativos, sabotadores, que impedem a pessoa de avançar. Então, assim, o meu conselho hoje é transformação de mente. Você não precisa continuar repetindo aquilo que tu aprendeu na infância. Você não precisa continuar vivendo aquilo que foi estabelecido para você como regra. Você pode quebrar qualquer padrão, desde que você tenha consciência que precisa de conhecimento, porque é o conhecimento. Tem um versículo que fala: o meu povo peca por falta de conhecimento. Então, tudo que você continua vivenciando hoje é porque você não buscou uma forma de transformar aquilo. Então, você precisa buscar conhecimento e aplicar esse conhecimento na tua vida. Existe muita coisa que a gente precisa falar para alguém mudar, mas a base é essa. Mude a sua mente. Busque conhecimento. Transforme. Você não consegue apagar aquilo que foi escrito, mas você consegue reeditar.
Você consegue colocar experiências novas. Por exemplo, você falou assim: como que eu vou aprender a sorrir, aprender a agradecer se eu não vivi isso? Você vai ter que buscar uma forma de colocar essa experiência dentro de você, observando, lendo, ouvindo pessoas. Então, existem meios. Você só precisa buscar o meio adequado para você, com aquilo que tu tem. Você não precisa de uma faculdade, você não precisa de um mentor caríssimo, não. Você precisa de um livro, você precisa no Google. Existem vários mentores lá dentro e entregam conteúdos gratuitos. E se você quiser, eu também estou sempre postando, estou sempre comunicando a forma que eu fiz para transformar minha vida, transformar minha mente. Então, assim, ó, Jocelaine Ribeiro está aqui servindo. E todo dia tem conteúdo gratuito onde eu entrego direção, clareza. A minha fala é uma fala simples, é uma fala comum, que qualquer pessoa pode compreender. Então, assim, eu busquei conhecimento, sim, estudo constantemente, sim, mas eu preciso comunicar realmente com a pessoa que precisa de transformação. E é isso que eu faço. Uma pergunta assim que eu gostaria muito de te fazer. Do outro lado, por exemplo, vou reformular aqui. Imagina tu voltando há 30 anos atrás com o conhecimento que tu tens hoje. Vou fazer essa pergunta, tu vai entender no final. Tu ia identificar muito fácil o primeiro momento em que tu foi, de alguma forma, sem ser o teu pai, porque, né, lá na infância tu não tinha muito como fugir daquilo, né, as dificuldades, né, tu tinha que passar, na verdade tu tinha que ter sido cuidado um pouco mais. Mas o teu relacionamento marido e esposa, que tu identificaria de cara que aquilo ia ser um grande problema para ti. A maioria dos homens, dos psicopatas, dos narcisistas, eles vão em busca de vítimas. Eles estão sempre à espreita buscando a próxima vítima. E eles vão buscar aquela que está vulnerável, aquela que está frágil. Eu costumo dizer que Satanás, o nosso adversário, Nosso inimigo. o nosso inimigo, ele não tem compaixão nenhuma. Uhum. Não importa a situação, Qualquer ele vai brecha. naquele que está mais fraquinho. Então, toda mulher frágil, toda mulher dependente emocional é vítima, é alvo fácil. O que que eu diria para as mulheres hoje? Os elogios. Os homens elogiam. E às vezes os elogios são exagerados, porque é muito mais do que aquilo. Só que a mulher está tão sensível, tão dependente de uma palavra, de uma fala, que ela já se enche de alegria. E ela se torna um alvo fácil. As nossas mulheres, elas precisam, primeiramente, de cura emocional, de domínio das emoções, para que elas não se tornem mais alvo fácil. Porque o narcisista, o psicopata, ele não vai mudar. Não existe probabilidade de mudança. A não ser que ele queira muito. A não ser que ele se Busque ajuda, né? autoavalie, identifique o que ele é de fato, porque para você buscar uma cura, você tem que Reconhecer. reconhecer que tu é doente. Uhum. Então, e é isso que acontece, só que é 1 em 1 milhão que vai assumir que é e decidir mudar. Normalmente não reconhece, né? Não reconhece. O homem não reconhece que é narcisista, ele não reconhece que ele é possessivo, que ele é violento. Ele se acha o cara, né? E Uhum. normalmente eles se acham os garanhões, os bons, Uhum. os melhores. Você precisa de mim, eu vou fazer isso contigo, eu vou te ajudar aqui. E a mulher está vulnerável, a mulher E está fraca, ela já veio de uma estrutura da família, já atraiu outros tipos iguais, e aí ela está ali, desprotegida. Então, a mulher precisa buscar conhecimento, ela precisa se curar. Ela é suficiente, ela não precisa. Ela precisa, para construir uma família, precisa do sexo oposto. Mas para construir dignidade, honra e uma vida livre, uma vida plena, ela precisa dela mesma. Uhum. E ela só vai atrair homens que realmente vão respeitar e valorizar ela quando ela estiver com essa mentalidade, quando ela governar a si mesma. Tu diria que até por isso tu criou
E aí, né, eu já faço uma outra pergunta. Em cima disso né, que a gente conversou, né, tu diria que foi pensando nessas mulheres desprotegidas que você criou, né, e aí faço um outro questionamento, o que são os 4 pilares do autodomínio e por que você criou essa mensagem, na verdade, né? O que são os 4 pilares do autodomínio e por que você criou essa mensagem? É justamente para ajudar essas mulheres em defesa? É para falar um pouco da tua jornada, daquilo que tu vivenciou? Os 4 pilares do autodomínio, eu juntei, tá, toda a minha vivência, toda a minha experiência que passei, né, nos longos anos de vítima, e todo o estudo que eu tenho até aqui, e construí 4 bases. 4 pilares são 4 bases que nós precisamos governar. O primeiro pilar é o governo da mente. Uma mente desgovernada, ela uma mente que não tem autogoverno, a pessoa anda igual eu andava, desprotegida, desgovernada, desorientada. Então, exercer o governo da mente, que é o primeiro pilar, é fundamental. Governar os pensamentos. Como fazer isso? Como tu vai porque alguns pensamentos eles vêm assim, e tu vai fechando a cara e quando tu vê, tu já tá pensando em coisas isso é sensacional, tá, eu tô tirando pra mim. Às vezes a gente acorda de manhã e pensa: "Poxa, hoje eu tenho isso", coloca um monte de desafio. Como excluir, como mandar embora esses pensamentos, como governar isso? Tem Existe uma exi técnica? tem consciência. Todo assim, nós pensa no nossa mente, ela produz milhares de pensamentos todo dia, é que nem eu falei, e a maioria dos pensamentos são negativos, são sabotadores, A maioria é a negativo. maioria é negativo. Independente da história de vida que a gente Independente da história, ele sempre vai tentar te sabotar. A sua mente mente sua mente mente. muito. E aí, a consciência é avaliar esses pensamentos. Alguns você tem que deixar passar, porque eles vão continuar fluindo, é natural. Então deixa os pensamentos passarem e se apegue àqueles que são bons, construtivos, de capacidade, ou você pode substituir os pensamentos. Se um pensamento é negativo, você pode substituir por um pensamento positivo. Exercer domínio da mente é você. Eu sempre falo, você é o carro, Tá. a sua mente é o motor, Uhum. o volante é a consciência. Tá. Só que você, o teu eu, precisa conduzir esse volante. O teu eu, a tua self. O nosso psicanalista pai, ele vai falar sobre isso. O eu precisa governar. E na maioria das vezes ele não está no banco do motorista, ele está no banco do carona. Então a sua mente, que é um motor potente, o motor mais potente de última geração, Precisa ser governada. até tem a consciência que é o volante, mas não tem ninguém guiando. Então, essa é o papel, é a pessoa entender que eu posso governar, eu não preciso aceitar aquilo que a minha mente está falando. Então, eu trago consciência e direciono. Isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido, isso aqui eu vou descartar, esse pensamento é mentira. Eu ainda não sei, mas eu posso aprender. Tá vendo? Você não sabe, você não vai conseguir. Eu não sei ainda, Uhum. mas eu posso aprender e posso fazer. Então, entende que você consegue identificar o pensamento, confrontar o pensamento e direcionar o pensamento? São 3 pilares principais para você exercer governo. Primeiro, identifica, confronta e decide, com inteligência. Essa é a base para você exercer o governo da sua mente. Governo das emoções. Por que que centenas de milhares de mulheres continuam repetindo padrões? Por causa das suas emoções. A mulher é um ser emocionado. Ela é muita emoção. Eu aprendi a controlar minhas emoções, eu fui obrigada, porque eu era emocionada demais. Hoje, você pode contar a história mais triste do mundo para mim. Eu não vou chorar, eu não vou me descabelar por você, porque eu entendi que a vida é sua, você precisa exercer governo sobre ela, e eu não posso permitir que eu prejudique a minha vida me emocionando.
Então, eu exerço o controle, identifico, a gente fala, Freud vai falar que existem 6 emoções básicas e nós já nascemos com esse pacote. A raiva, o medo, o nojo, a tristeza, a alegria, são emoções que a gente já nasceu. Qualquer emoção são boas, todas, inclusive a raiva. Foi a raiva que me conduziu. Peguei a raiva e a indignação daquilo que eu vivia, em pequenas doses, transformei em combustível para transformar a minha vida. E isso eu falo na minha palestra, eu falo dentro do meu livro, a raiva como uma emoção boa, só que ela desgovernada, ela destrói. Só que ela desgovernada, ela fere, ela mata, ela machuca e ela acaba com a família. Sem Então, direcionamento. sem direcionamento, a raiva também. A emoção também tem o mesmo pilar. Identifica a emoção, dá nome para a emoção. Que emoção é essa que eu estou sentindo? E por que eu estou sentindo isso? Quando você dá nome, você para de agir no automático. Porque o problema da emoção é ela é impulsiva. Ativa o gatilho do nosso inconsciente e nós agimos sem pensar. Esse é o problema da emoção. Agora, quando você Coloca hiperfoco, né? exatamente. Quando você sente a emoção e nesse milésimo de segundo você pausa e não reage, já é o suficiente para você começar a controlar a emoção. Não reage com impulso. Identifica. Dá aquela respirada. Respira. Aham. Pô, fiquei com uma raiva, que ódio que eu tô, aquela pessoa fez isso comigo. Respira. Por que tu tá sentindo isso? É uma É das uma melhores técnica. técnicas. Exatamente. O que a pessoa falou a teu respeito diz respeito dela e não de você. Uhum. Porque o que eu Principalmente se ela não te conhece. principalmente, e mesmo que te conheça, ela nunca vai entender o que está aqui dentro. Então, assim, você entender que o que o outro fala não diz respeito a você, diz respeito dele, já é uma cura, já é uma libertação. Então, você dá nome para a emoção, identifica ela, confronta ela, por que que eu estou sentindo isso? É necessário eu sentir essa emoção? E ela já vai acalmando e diminuindo. E aí você direciona com inteligência. Isso é inteligência emocional. É você identificar. Aí você confronta e aí você direciona. Então, mente e emoção andam junto. São tudo interligado. A mente mente. A mente mente. E agora o nosso estômago, controle do estômago, por quê? Porque quando você consegue ter um prato de comida que você ama e você dizer, eu não vou comer isso aqui agora, quando você consegue resistir, você exerceu o governo sobre o seu estômago. E a gente sabe, né, o Ministério da Saúde fala que uma das maiores causas de doenças hoje é o descontrole na alimentação. E quando eu falo da alimentação, eu falo de você produzir um corpo forte, um corpo saudável. É você se autoavaliar fisicamente e entender que você precisa cuidar do carro. A gente tem quando tu tem um carro novo, tu vai lavar, tu vai polir, tu vai cuidar daquele carro. E o teu corpo é o carro condutor. Há quantos anos você quer chegar saudável? Então, essa autoavaliação para cuidar da alimentação é um dos pilares. Agora, o quarto pilar é domínio da genitália, domínio da libido. Freud vai falar que a libido é a energia mais poderosa que o ser humano carrega. E é de fato. Porque tu sabe que o sexo, ele produz vida. Ele é capaz de gerar uma vida. Então, ele é a energia mais poderosa. Só que descontrolada, destrói famílias, destrói lares, destrói caráter, destrói moral, destrói credibilidade. Então, e quando você consegue identificar que você também pode controlar a sua libido ou os seus impulsos, né? Porque a libido, ela pode ser um impulso pelo prazer, e qualquer prazer. O álcool, a droga, a pornografia, todos os vícios, eles são busca pelo prazer, né? E às vezes vai em busca daquele prazer barato, O ser né? humano, ele tem essa permissão, né? Normalmente ele vai para esse lado, ele se permite. E mais o masculino, né? O masculino é mais aflorado, Aham. essa compulsão, né? Essa busca pelo prazer. Uhum. A mulher também tem, mas a mulher sempre foi muito mais limitada, ela sempre foi muito mais polida e bloqueada quanto a isso. Mas a energia, se você pega, por exemplo, eu tenho um vício de pornografia e ele, todo dia, às 3 horas da tarde, eu sou impulsionada a ir para aquele ambiente lá, sozinho lá, para fazer o que eu quero fazer. Tá, você já identificou o gatilho, você já identificou o momento. Eu preciso governar sobre isso aqui. Isso aqui não pode continuar governando a minha vida, senão vai destruir minha vida. Você sabe do problema, você conhece o problema e agora você vai fazer o quê? Você vai confrontar o problema. Pô, eu sei que é esse horário, eu sei que é isso que desencadeia esse desejo, o que eu preciso fazer?
eu vou sair desse ambiente. Nesse horário, eu vou buscar outra coisa para fazer. Então, você vai começar a tirar o foco daquilo e direcionar o teu foco. Aí eu vou cuidar do meu corpo, eu vou fazer academia nesse Uhum. horário. Então, eu vou gastar essa energia lá no outro lugar, fazendo outra coisa que vai agregar para a minha vida. E quando eu falo de transformação e de domínio, é sobre isso. É sobre você identificar aquilo que está te causando dano, te prejudicando, e você colocou outro algo no lugar daquilo. Então, eu vou parar de exercer essa função que está me prejudicando e eu vou colocar outra no lugar. Então, eu vou para academia nesse momento, eu vou estar perto de pessoas, vou conversar com gente e vou desfocar minha mente disso aqui. Então, você vai construir novos hábitos. Você vai mudar a tua vida buscando ou, eu desfoquei demais para a construção do meu livro. O que que eu fiz? Eu precisei pegar minha energia que estava sendo gasta em outras coisas para buscar e fazer aquilo que é o meu projeto, que é o meu propósito de vida. Qual é o teu propósito? O que é que você quer para o teu futuro? Qual o legado que você quer deixar? O que que você quer deixar para as pessoas quando lembrarem de você? Quem foi Jocelaine Ribeiro? Mas a ideia de quando a gente pensa muito no futuro, a gente não acaba não se tornando e uma pessoa muito ansiosa e colocando alguns pesos nas costas que a gente ainda não está preparado. Excesso de futuro é a ansiedade, né? A gente sabe que a ansiedade é o excesso de futuro. Dizem até que Você é deve projetar o teu futuro com os pés no hoje. vivendo o Eu o presente. presente. Você não tem amanhã. Eu posso projetar, programar, eu posso estar pronta para ser a maior palestrante. Eu preciso me preparar para isso, Tá. porque esse é o meu propósito de vida, esse é o meu objetivo aqui na Terra. Uhum. Eu posso estar com o olho lá, mas estar vivendo hoje. Eu Vivendo. preciso viver hoje, Vivendo o o presente. presente. Eu só tenho o presente, eu não tenho amanhã. O passado eu já não posso fazer nada sobre ele. Sim. E o meu futuro não me pertence. Eu, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem raciocínio lógico, uma pessoa que consegue pensar por si só, né? E se você lê o livro de Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, que é incrível também, maravilhoso, amo aquele livro, você vai entender que você só tem hoje. E o inimigo quer te manter amanhã, no futuro. Então ele rouba o teu presente. Tudo que rouba o teu presente não é bom. Ou você vive no passado com uma glória que você já teve e aí você entra em depressão, ou você vive no futuro, ansioso e preocupado com o dia de amanhã. É isso que o inimigo quer, te tirar do presente. Ou depressivo Ou ou depressivo ansioso, ou ansioso, porque daí ele te rouba o presente, que é o aquilo teu que bem mais Deus te deu, precioso. que é o agora, que é o estar aqui olhando nos teus olhos, Aham. que é o estar aqui vivendo esse momento. Se eu estivesse no futuro, eu não estava vivendo aqui, Sim. entende? E esse momento é muito importante para mim. Por que que é tão difícil para as pessoas terem essa linha de pensamento? Normalmente a gente vai conversar com alguém, aquela viagem, o final do ano que eu vou tirar férias, quando eu tiver aquele aumento, quando eu tiver aquela promoção, quando eu abrir a minha empresa. E normalmente a pessoa ela acaba não falando do dia de hoje. E aí, na verdade, se tu olhar para a maioria das pessoas, elas têm esse pensamento. Elas estão preocupadas com uma promoção que ela pode ganhar amanhã, e aí elas vivem amanhã e não vivem hoje. O que que nós precisamos entender? Exercer domínio, exercer o controle de si mesmo, é entender que você tem que ter uma porcentagem do teu tempo e da tua mente lá no futuro, uma pequena porcentagem no passado, porque você teve experiências que são valiosas, mas o mais importante, você só constrói o futuro vivendo hoje, fazendo hoje o que tem que ser feito. Então, hoje meu futuro está sendo construído porque eu estou aqui. À tarde eu vou palestrar, realizar o sonho da minha vida. Por quê? Porque hoje eu estou construindo o meu futuro de amanhã. Então, viva o hoje. Esquece. Não esquece de maneira literal, mas não viva amanhã e não viva no passado. Procure viver aqueles pequenos momentos aonde você abraça teu filho, presente, aonde você abraça teu marido, presente no momento, aonde você atende um cliente da melhor forma possível, olhando nos olhos, conectando, porque dentro de cada pessoa que você atende é um ser humano.
Eu sou cabeleireira, trabalho já há 15 anos, transformo imagem de mulheres. E o que eu mais percebo é a necessidade dessa conexão humana. Por que que estamos do jeito que estamos? Porque estamos perdendo a humanidade, o respeito um pelo outro, aquilo que Deus falou: ame o teu próximo como a ti mesmo. É isso que falta. Tô falando assim, né? é, Até a própria inteligência artificial hoje, né? Com a chegada, a gente vê esses atendimentos que não tem mais aquela. Não é mais humanizado, né? Não tem mais aquela resposta pensada, né? Os meus clientes aqui na contabilidade, normalmente, quando eles me mandam uma pergunta, já é do chat GPT ou de uma inteligência artificial. E eu digo, nossa, cara, já pegou lá. Como que eu faço ele entender que não é bem assim? Imagina uma mulher hoje, né, assistindo o nosso podcast, tendo ouvido um pouco da tua trajetória, né, das dificuldades que tu passou desde a infância, colocar no chat GPT como sair, né, de um relacionamento abusivo, vai ter uma resposta padrão, né? Não é uma resposta emotiva com alguém que viveu aquilo como a sua trajetória, como é o que o seu livro proporciona, a mensagem que você quer passar, né? É, qual é, Jocilene, qual é o principal comportamento que impede que uma pessoa viva o seu potencial e que sabe que possui? O que que dificulta a pessoa, principalmente as mulheres, a viver o seu potencial, ou até mesmo identificar o seu potencial? Porque se ela se limita só a atender e servir a casa, tudo bem, né? Tem mulheres que fazem realmente essa opção, né? Que deixam o marido lá prover e ele cuida e zela. Acredito até que ainda no mundo que a gente vive hoje, isso é bom, desde que seja legal para os dois lados, né? Para a família como um todo. Mas o que que tu diria que hoje dificulta, principalmente as mulheres, a colocar esse potencial para fora, a se tornar uma Jocilene autodominante, que domina a sua mente, que não deixa a mente fugir por qualquer pensamento? Não é falta de capacidade, não é falta de conhecimento na maioria das vezes. É realmente o que que acontece? Todo ser humano ele nasce com um propósito. E o propósito, ele é diferente de uma pessoa para outra. É algo que queima dentro do coração. O que que a pessoa precisa fazer para entender o que que ela veio fazer aqui na Terra? Qual é o propósito dela aqui na Terra? É viver essa vida realmente que ela está vivendo? É se sujeitar a isso? Se você decidiu ser uma mulher dona de casa, cuidar de filho, maravilha. Esse é o teu propósito. Se você sente que isso conecta com a tua alma. A maior dificuldade das pessoas entenderem o que que elas vieram fazer aqui, elas perderam a conexão com o Criador, com o próprio Deus. Então, essa autoavaliação interna de si mesma, eu queima dentro de mim essa coisa de falar, de comunicar, e sempre queimou. Eu sempre preguei na igreja e com essa coisa gigante queimando dentro do peito. Então, eu já sei que este é o meu propósito de vida, porque é algo que eu carrego natural. Para você entender qual é o teu propósito, olhe para dentro de você e identifique aquilo que mais você se identifica, mais você ama, você faz de maneira natural e aquilo te dá prazer, te dá satisfação. Identificou? Agora como é que tu vai realizar isso? Ah, eu não tenho condições de realizar, eu também não tinha. Eu não sei por onde começar, eu também não sabia. Mas você precisa mudar os ambientes, conectar com pessoas, você precisa buscar conhecimento adequado para aquilo que você quer. Conhecimento adequado para o propósito que você quer. Você quer comunicar? Vai estudar comunicação. Você quer ser uma empresária na área tal? Você precisa buscar qualificações para aquela área. Então, o que falta é você se especializar na área que você quer. Né? Eu sou empresária e eu incentivo o empreendedorismo feminino porque é no empreendedorismo que você vai ter liberdade financeira. Uhum. Né? O CLT é fundamental, a gente precisa dos Para ter um colaboradores, pouco de das pessoas bagagem também. trabalhando e tal, Uhum. mas
para você realmente ter uma vida de liberdade, você precisa empreender em alguma área. E a mulher tem uma capacidade fenomenal no empreendedorismo. A mulher é incrível para empreender. Então, assim, se você quer realmente ter uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que você faz a diferença na vida das pessoas, uma vida que você chama a atenção das pessoas, porque eu amo chamar atenção para que elas olhem e digam assim: eu também posso, eu também quero, isso também é para mim, eu também tenho capacidade de fazer isso. Toda mulher tem capacidade de romper. Então, assim, olhe para dentro de você, identifique o que é que você precisa governar. Nós precisamos governar. E para mim, essa é a base principal. Exerça o autogoverno. Governe sobre a sua mente, governe suas emoções, governe seus impulsos, governe, cuide do seu corpo, faça exercício, beba água. Tudo isso é fundamental para uma vida plena. As coisas básicas precisam serem feitas, né? O básico bem feito. Bem feito. Para viver o extraordinário, a gente precisa viver o ordinário dia a Exatamente. dia, né? Exatamente. E sobre a tua mentoria? Para que, quando tu pensou, poxa, eu vou criar uma mentoria, em qual público tu pensou? Qual foi o teu alvo, assim, que tu disse, que tu parou? Porque não é do dia para a noite, né? Por mais que a gente seja católico, cristão, que a gente tenha fé, mas não é do dia para a noite que a gente vai acordar e vai, poxa, eu vou criar uma mentoria para ajudar esse público aqui, baseado no meu conhecimento, nessa vivência que eu tenho. A minha mentoria foi construída por essa falta que existe de autodomínio. Então, eu ajudo mulheres a olharem para dentro de si, identificarem os sabotadores, os limitantes, aquilo que está impedindo ela de dominar e de controlar a própria vida. Então, a minha mentoria está focada para o autodomínio. A gente faz uma análise, uma avaliação, uma varredura, né? A pessoa me comunica as suas dificuldades e a gente constrói um plano de ação para ela. Tá? Então, eu tenho mentoradas que já estão em processo, estão andando comigo. E o que acontece? Identificamos os sabotadores, percebemos o que está limitando a pessoa, as crenças limitantes que estão impedindo ela de romper. Porque às vezes a pessoa andou, mas parou. Parou porque precisa romper algo. Precisa passar um obstáculo que está impedindo ela. Então a gente identifica e constrói essa ponte ou essa possibilidade dela romper. A pessoa precisa exercer governo. Então, a mentoria é focada para o autogoverno, para que as mulheres possam, que elas podem governar a si mesmas. É focada justamente para o exercício do autogoverno. Sensacional. Jocilene, o que uma pessoa espera ou pode esperar quando participa de uma palestra sua? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando eu vou no parque, eu espero pegar um sol, ver pessoas, conversar, ver um animalzinho, ter liberdade. Quando uma pessoa vai numa palestra sua, qual a expectativa ela deve colocar na sua palestra? Embora a minha palestra ela tenha muita emoção, né? A minha intenção não é emocionar, porque a emoção ela passa. A emoção é momentânea. A minha intenção é instigar, é, é fazer com que a pessoa se interiorize. É uma autoavaliação de si mesmo, é fazer com que a pessoa entenda o potencial que ela tem e por que que ela ainda não avançou. Por que que ela continua parada no mesmo lugar. A intenção da palestra é ativação, é fazer com que homens e mulheres entendam que eles podem muito mais mesmo. Então a palestra tem esse foco de realmente colocar a pessoa na prensa e ela fazer essa autoanálise e sair da palestra ativado a construir, a transformar de dentro para fora. Porque nós não podemos construir nada fora, senão construir e transformar dentro. Não trabalhando o seu interior, não é possível. Não, porque tudo está na mente. Então, se uma mente continua com os mesmos pensamentos, as mesmas repetições, as mesmas ações diárias, não vai mudar nada. Só muda o exterior quando mudamos o interior.
Então, a mudança de mentalidade, a mudança de atitudes, de hábitos. Hábitos precisam ser construídos todos os dias, hábitos novos, porque todo hábito repetido vai criar uma construção de um projeto. Se eu quero um corpo, um músculo forte, eu preciso repetir o hábito da academia diariamente, ou no mínimo 3 vezes por semana. Para que um músculo possa parecer, tá desenhado, tá bem bonito, eu vou precisar construir esse músculo. E esse hábito de ir para a academia é que vai construir. E se eu quero uma mente forte e dominante, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que tirar um tempo diário para me focar nesse objetivo de mudança de mentalidade. Então, eu vou buscar o conhecimento que eu quero, que eu preciso para mudar minha mente. O ser humano pode mudar qualquer situação da vida. Se eu mudei a minha história, vocês não têm noção quem eu era uma improvável, fadada ao fracasso. Fadada a viver uma vida miserável. E estar hoje doente fisicamente por todos os traumas e dores que eu passei. Mas eu decidi mudar. Tudo começa com decisão. E quando você decide, ninguém te impede. Isso é fato. Ninguém segura. Ninguém segura. Eu sou uma pessoa imparável. Há pouco tempo atrás, alguém da minha família falou assim: eu vou te parar, sua louca. Eu ouvi essa frase, eu li essa frase e eu coloquei isso dentro do meu coração. Falei que se nem o pai quer me parar. Isso te fortaleceu ainda Muito, mais. muito. Foi assim, ó, um empurrão que eu precisava. Eu falei, como assim? Se até hoje nem Deus quis me parar, quem essa pessoa pensa que é para me parar? Foram situações como essa que te fizeram escrever esse livro? Foram isso porque nós não podemos parar. Nós não temos que parar. E nós não vamos parar porque tem pessoas à nossa volta achando que nós não temos capacidade, porque olham para a minha vida assim, quem ela pensa que é? Se todos viveram o mesmo padrão, quem ela pensa que é para romper? Se todos aceitamos essa vida, por que ela se acha melhor? Então, é isso. É sobre independente de quem está à tua volta, independente de quem torce ou não torce por você, faça o que tem que ser feito. Decida. É decisão. Não é emoção, não é sentimento. É poder. E quem decide muda o próprio destino. Quem decide muda a própria história. Eu vou deixar um legado para os meus filhos, para os meus netos. Eu quebrei maldições quando eu decidi mudar minha vida. Os meus filhos e os meus netos não precisam repetir aquilo que eu vivi. E é esse o objetivo. A mulher, independente da idade que tenha, ela pode deixar um legado. Ela pode quebrar padrões. E ela pode provar que é possível. Eu falo, tudo é possível. Desde que você faça o que tem que ser feito. E deixar, né, viver o processo, né, viver essa mudança, né, aguardar, né, a transformação. O processo dia é a dia. dolorido, é longo às vezes. Tem que ter paciência. Paciência, às vezes eu sou muito para amanhã. Eu decidi agora, parece que eu já quero a coisa acontecendo e fluindo. Eu também estudo visagismo, que é maravilhoso. Dentro da beleza, a gente fala muito do visagismo. E no visagismo, a gente tem 4 personalidades do ser humano, que é o colérico, o fleumático, o melancólico e o sanguíneo. Uhum. Eu sou uma sanguínea colérica. Visivelmente. Visivelmente. E eu quero tudo para ontem. Como eu já perdi muito tempo da minha vida, até os 30 anos, foi totalmente... Claro, foi para forjar, foi para transformar, mas foram 30 anos de dor e sofrimento. Parece que eu quero as coisas acontecendo para ontem. E aí eu vou em busca, eu fico louca, eu busco conhecimento, eu vou buscar o fulano, eu vou ouvir ciclano, e eu faço e eu... Aí às vezes eu sou obrigada a olhar para mim e falei, calma, ei, respira. Eu tenho que me avaliar, eu tenho que entender quem eu sou. Eu tenho que entender porque dentro do visagismo existe a beleza negativa e a beleza positiva e toda personalidade existe o negativo e o positivo dentro dela. E qual é o negativo do colérico? É isso. É o afoito, é a impulsividade, é a decisão para ontem. Aí você precisa entender que tu tem que respirar, calma, faz com calma. Eu já dei muito erro, eu já errei muito por causa dessa impulsividade que eu carrego. Então, hoje, eu me autoavaliando, eu decido com mais clareza, pô, será que faz sentido isso mesmo? Será que eu posso mesmo ir por esse caminho? Será que não vai dar ruim aqui no final? Sim. Então, tudo isso é você se olhar, se enxergar.
É você. Você é mais importante que o outro. Essa palavra que fala ame o próximo como a ti mesmo Uhum. está distorcida porque a pessoa quer amar o outro, mas não se ama. Não se ama, como vai amar uma outra pessoa? Ela arranca pedaço dela, às vezes, para dar, e as mulheres são assim. As mulheres dão demais. Dão o tempo, dão a energia, dão o cuidado, dão o recurso, Servem muito mais do que servem muito mais e quando olham para a própria vida, a maioria se olha no espelho e não se identifica, e o tempo passou. porque já está com as rugas. O que que eu fiz da minha vida? Eu obedeci, eu servi, eu cuidei, e ninguém cuidou de mim. Hoje eu estou um bagaço. Hoje eu não sei nem quem sou. Eu tinha o sonho de ser isso e eu abandonei o meu sonho, engavetei para servir um homem que às vezes não me honra, não me respeita, não me valoriza. E foi assim a vida inteira. Aí quando você olha, de repente ele te trocou por outra novinha. É o que acontece. Uhum. E é o que acontece muito. Você entregou tua vida inteira. Você abandonou teus sonhos, teus projetos para a realização de uma família, de um lar que é válido, que eu amo, que eu acho que é muito importante. Mas a pessoa que você escolheu para viver essa vida, ela vai te enganar depois. E como é importante a gente olhar para isso. Será que vale a pena você sacrificar a tua vida por alguém que depois pode te dar um pé na bunda? Eu vejo muito isso acontecer. É, Né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui não é para criar problemas, é para que a pessoa se autoavalie. isso. Avalie a sua história, a sua vida, o que, que eu quero para o meu futuro. E isso está muito ligado para a juventude. Eu cometi tantos erros na minha juventude, na minha adolescência, que eu não precisava ter cometido. Mas que bom que nesse processo de erros, de dificuldade, tu não desistiu. Graças a Deus, eu não Tu desisti. continuou. E eu falo Né? assim, ó, gente, eu vou tocar o terror na terra É isso. até o final dos meus dias. É isso. Eu ouvi muito Pablo Marçal falar isso, eu vou tocar o terror. Vou tocar o terror. E tocar o terror nesse sentido, de sacudir mesmo, de, ei, olha pra você, ei, te enxerga, ei, você é capaz, ei, você pode. Sim. Não aceite padrão, Não aceite menos do que não isso. aceite que ditem regras e que te coloque num lugar que não é teu, tu não cabe ali, mas você vai se esforçar para entrar naquele ambiente ali, só para fazer o outro ser feliz e você se esquece de si mesmo. Então, o meu maior objetivo é cure a ti mesmo, para depois você curar o outro. É bastante reflexivo, eu diria. Fui pego desprevenido em algumas vezes. A gente está chegando ao fim, né, desse episódio maravilhoso. Acredito, não tenho certeza que falou com muitas e muitas mulheres e alguns homens como eu. Consegui entender um pouco mais das mulheres, algumas dores que às vezes a gente, por ser homem, a gente acaba não tendo essa sensibilidade ou esse conhecimento, né? A gente precisa ter esse conhecimento, precisa ter pessoas que têm essa força que tu tivesse de sair, de ressurgir como uma fênix, né? Vamos usar assim, ou das cinzas, né? E hoje é uma mulher com muito conhecimento, muita bagagem, realmente tu é imparável, não para. Né? Tu tens essa obrigação, esse propósito. O teu propósito é esse, é justamente esse. É não parar. Vai respeitando o processo e continua. Deixa uma mensagem para o pessoal que te ouviu nessa quase 1 hora de bate-papo que a gente teve aqui. Uma última mensagem, as tuas redes sociais, onde a gente pode te encontrar, teus projetos. A mensagem é muito clara. Você é a pessoa mais importante que existe. E tudo começa com a consciência, com a transformação da mente. Transforme a sua mente. Comece por ela, para que você possa transformar o seu futuro, para que você possa construir um legado e deixar para os seus filhos. Talvez você vai, com seus 80 anos, sentar numa cadeira de balanço e olhar para o teu passado e vai se arrepender de tantas coisas.
que você não fez, que você não decidiu. Fatos. E hoje essa mensagem é para você. A decisão é uma arma poderosa que quando você compreender que você pode decidir a tua própria história. Você pode decidir o rumo do teu futuro. Você pode transformar a partir do autodomínio. Governe, você é o ator principal. Protagonista O da própria vida. protagonista. Saia do banco do carona, saia do banco de trás e assuma o controle da tua própria vida. Eu estou no Instagram Jocelaine Ribeiro Palestrante ou Palestras. O meu número de contato para agendar mentoria ou contratar a minha palestra é 489-8822-7392. E lá no meu Instagram também está lá o link na bio, tá? E o livro? E o meu livro, você pode adquirir também o meu livro, tá? Tá no link da minha bio. O Mercado Livre vai entregar aí para todo o Brasil os 4 pilares do autodomínio com Jocelaine Ribeiro, uma pinceladinha da minha história e a base dos 4 pilares para que qualquer pessoa, fazendo essa autoavaliação, fazendo essa autoanálise de si mesmo, pare de olhar para o outro. Pare de se preocupar com o outro. Você só vai conseguir ajudar o outro, transformar a vida do outro, se primeiro você transformar a sua. Dentro. Transforme dentro. E você vai mudar fora completamente. Só depende de você. E se precisar de ajuda, é só no link da minha bio no Instagram e adquirir o livro Os 4 Pilares do Autodomínio. Entre em contato. Garanta Jocelaine Ribeiro nas palestras, porque eu tenho plena convicção que daqui a pouquíssimo tempo vai ter disputa, porque eu vou tocar o terror na terra enquanto eu estiver aqui. Jocelaine Ribeiro nasceu para governar a própria vida, para ser protagonista e para ativar identidades, clarificar propósito e levar uma mensagem que gera transformação de dentro para fora. Quero te agradecer por ter agradeço. participado. E você aí, gostou? Se inscreva no nosso canal, dá um joinha, um likezinho. Faça como a nossa convidada de hoje, né? Saia do banco de passageiro e se torne protagonista da sua própria vida. Essa é a mensagem que ela deixou pra gente. Até o próximo. Tchau, tchau.